Nós vamos passar agora a falar sobre os impactos ambientais. Dentro do contexto daquelas 7 etapas que nós comentamos, né, que compõem o roteiro do estudo de impacto ambiental, nós já falamos da etapa 1, que é atividades preparatórias, comentamos a identificação preliminar dos impactos, que é aquela feita antes da realização do estudo de base, ou seja, não foi feita ainda a ida a campo. Depois, a etapa 3, a determinação do escopo do estudo, ou seja, a abrangência dele, para depois ir a campo e realizar análise dos meios físicos, biológico e antrópico para o estudo de base e confecção do diagnóstico ambiental. Agora, nós passamos à etapa de identificação e previsão dos impactos, e vejam, a gente observa o termo novamente aqui, identificação, porque se trata da identificação de impactos não perceptíveis nessa etapa preliminar, e também da confirmação ou da eliminação de impactos dessa etapa, e também da análise desses impactos com a avaliação de como eles se comportam para fazer previsões desses impactos com a aprovação daquele empreendimento e com a operação dele. E por último, né, a 7ª etapa seria a do plano de gestão ambiental. Então, o que nós vamos falar agora é referente, pode ser aplicado tanto à identificação preliminar dos impactos, mas é principalmente relacionado a essa etapa aqui de identificação e previsão dos impactos. Qual é a importância dessa identificação dos impactos e previsão? Ela permite que a equipe multidisciplinar contratada organize o entendimento acerca das relações entre os vários componentes do empreendimento, ou seja, as ações antrópicas planejadas e os elementos e processos ambientais que podem ser alterados pelo projeto, promovendo assim uma alteração na qualidade ambiental, que é a geração dos impactos ambientais. Então, essa etapa de identificação de impactos é extremamente relevante e ela se dá, como a gente viu, em 2 momentos do processo de EIA. Preliminarmente, antes da ida a campo, e posteriormente a ida a campo, com a confirmação daqueles impactos ou a eliminação dos impactos vistos na etapa preliminar. Um ponto muito importante dessa fase é tentar, então, entender essas relações entre os componentes do empreendimento e os elementos e processos ambientais que podem ser alterados. Então, essa relação de causa e efeito, né? Quais são as ações antrópicas planejadas para aquela atividade e quais serão as consequências por meio das alterações de processos e efeitos, gerando, então, mudanças ambientais na qualidade ambiental. Em primeiro lugar, é muito importante que a equipe encarregada desse estudo, do estudo de impacto ambiental, comece a formular hipóteses, né? Então, sabendo para aquela atividade quais são as possíveis intervenções, quais são as possíveis pressões daquele empreendimento sobre o ambiente, ele pode, então, formular as hipóteses de quais seriam as modificações que aquele empreendimento pode causar no ambiente, certo? Ou seja, é extremamente relevante a experiência dos membros da equipe e consultores externos. Tanto a experiência com empreendimentos daquela área, porque essas hipóteses vão ser mais facilmente formuladas,
como também a experiência de trabalho, né, em diversos setores. Nessa etapa, essa equipe pode lançar mão das analogias, né? O que significa a analogia? Baseado numa comparação entre objetos diferentes, infere-se de certas semelhanças outras semelhanças. Parte da ideia de que, se diferentes coisas são semelhantes em diferentes aspectos, também o serão em outras. Então, faz-se uma analogia entre a futura proposta de empreendimento com empreendimentos semelhantes em áreas semelhantes, né? Então, vão sendo feitas inferências a partir dessas comparações. O método de raciocínio dedutivo também é uma fonte de informação para essa fase preliminar. Veja, como funciona esse raciocínio dedutivo. Todos ficamos mais pesados à medida que envelhecemos, porque há muito mais informação nas nossas cabeças. Então, Garfield conclui: então, não sou gordo, sou de fato inteligente, a minha cabeça já não tem mais espaço, por isso começou a encher o resto do corpo. Ou seja, fazendo um paralelo com os estudos de impacto ambiental, através do raciocínio dedutivo a equipe multidisciplinar que tem o conhecimento sobre processos ambientais sabe ou faz uma dedução que, a partir de atividades que possam alterar esses processos, vão gerar determinados impactos naquele tipo de ambiente, certo? Então, o conhecimento dos processos ambientais vai levar a deduções das consequências que eles podem trazer. O método indutivo funciona através da analogia, que é a comparação daquele empreendimento com empreendimentos semelhantes, empreendimentos realizados naquele setor. Então, infere-se certas consequências ambientais com base em experiências anteriores. E aqui é com base no conhecimento dos processos ambientais, certo? Então, efeitos ambientais observados ou medidos em casos de empreendimentos semelhantes fornecem uma primeira pista para identificar os possíveis impactos de um novo projeto. Então, aqui a gente está vendo um método indutivo, né, aplicado ao EIA, fazendo-se uma analogia entre empreendimentos já instalados, né, já operando naquele mesmo setor, inferindo, então, o que vai acontecer para esse futuro empreendimento em análise. Um primeiro passo do EIA muito importante, quando a gente está fazendo a identificação dos impactos, é fazer pesquisa bibliográfica e consulta a trabalhos similares. Isso pode ser feito em qualquer momento do processo de EIA, né? Mas é um procedimento fundamental para aquela identificação preliminar dos impactos, certo? Quando ainda não se tem informações primárias a respeito daquele ambiente que vai ser impactado. Qual a vantagem de fazer essa pesquisa bibliográfica e consultar trabalhos similares? São amplas as vantagens. 3 são mais importantes, né? Você já consegue fazer uma identificação de impactos com base nessa pesquisa, é possível fazer essa identificação, é possível também trazer informações técnicas de previsão de impactos. Então, além da identificação, a previsão também pode ser beneficiada com essa pesquisa.
E, além disso, para uma etapa subsequente, essa pesquisa pode ajudar os consultores a inspiração, né, sobre medidas de gestão ambiental que serão postas no plano mais a seguir. Mas é preciso ter cuidado com a questão da pesquisa bibliográfica, porque existem EIAs ruins, que não são boas fontes de consulta. Então, é importante que se usem EIAs bem elaborados e que foram aprovados sem muitas modificações. Porque se um estudo de impacto ambiental que está sendo realizado agora for pautado em EIA deficiente, essas deficiências só estarão sendo transmitidas, né, repassadas e mantidas. Então, é importante utilizar EIAs de sucesso, né, bem escritos, bem fundamentados. Outro ponto que demanda cuidado é que os documentos que embasam o licenciamento, por vezes, são muito diferentes do EIA original que foi submetido. Porque após a submissão daquele EIA que está disponível, muitas discussões, muitas audiências públicas demandaram alterações desse EIA original e aquilo que foi aprovado é bem diferente. Então, se acaba pautando em algo que sofreu muitas modificações, ou seja, não é digno de servir como modelo. Depois tem também a questão da confiabilidade dos documentos obtidos na internet. Então, essa pesquisa precisa buscar fontes confiáveis, certo? Então, em primeiro lugar, a gente diz que os artigos científicos, por conta de todo o processo até a publicação desses artigos, o fato deles serem revisados por pares, deles passarem por uma análise crítica, eles são bastante confiáveis. Sites governamentais, quando estão avaliando projetos particulares, também costumam ter informações muito confiáveis. Já os sites de empresas e organizações não governamentais, por vezes, são muito confiáveis e às vezes emitem informações parciais, né, que refletem a visão de apenas um dos lados do processo. Então, é preciso ter cuidado, buscar fontes confiáveis para fazer essa pesquisa. Além disso, outros pontos que a gente sugere que sejam bastante relevantes para fazer uma boa identificação de impactos é o trabalho da coordenação do EIA, né? Então, é importante ter um olhar bastante crítico sobre aquilo que está sendo estudado. Além disso, abrangente e inclusivo para produzir estudo que atenda às necessidades e expectativas do proponente, já que eles foram contratados por esse agente, mas que respeite as expectativas e as necessidades das demais partes envolvidas. Até porque, se isso não for feito nesse momento, depois nas audiências públicas isso vai precisar ser feito, né? Além disso, os especialistas envolvidos, né, na equipe, especialistas e consultores, precisam ser muito bem atualizados, né, terem competência e habilidades comunicativas, porque eles vão lidar com a comunidade, as populações afetadas, né, eles precisam ser bastante competentes, certo? Então, isso faz toda a diferença. Visitas de campo podem ser fundamentais para reconhecer o local do empreendimento e entorno, e somadas à consulta a mapas topográficos, cartas temáticas, fotografias aéreas e imagens de satélite, podem permitir à equipe de consultores ter uma noção muito precisa do uso do solo e das fontes de degradação.
Além disso, é preciso ter um entendimento do projeto, quais são as obras e atividades que são normalmente feitas para esse tipo de empreendimento, para sua implantação e operação, né? Caso não haja tanta experiência, né, nesse sentido, é importante visitar uma obra similar para visualizar